Você pode acompanhar aí no projetor, enquanto eu acho aqui. Muito bem. Primeiro, a nossa programação semanal. Terça-feira, às 7h30, temos o culto de oração. E na quinta-feira, às 7h30, a comunhão nos lares. Essa semana, a nossa comunhão vai ser na casa da irmã Glorinha. Endereço, Rua Leonardo Nunes, 937, Parque São Vicente. Ô, glória. Amém? Glória a Deus. E domingo, às 10 horas da manhã, nós temos o culto infantil no México 70, Avenida Brasil, 1635. E às 6 horas, o nosso culto. Anúncios especiais. A nova classe de Doutrinas Bíblicas 2, ela vai começar dia 22/1, vai ser toda quarta-feira às 8 horas. Então, se você não fez Doutrinas Bíblicas ainda, essa é uma grande oportunidade. Você fala com o Joey, tá bom? Jonatas. Curso de imersão bíblica, né, vai acontecer na Escola Vida e Verdade, em Campo Mourão, no Paraná, dos dias 25 a 31 de janeiro. Se você deseja mais informações, fala com o Hudson. E evangelismo de verão, a gente quer fazer o evangelismo de verão, dia 15 de fevereiro, é um sábado, e nós queremos distribuir água mineral nos semáforos. Nós temos faixas e nós estamos arrecadando valores, quantias em dinheiro para a gente comprar. Se você souber o melhor valor, né, para a gente comprar em grande quantidade água mineral, por favor, nos dá um toque, tá bom? Mas a gente quer comprar bastante água para distribuir nos semáforos, com uma faixa e folhetos, tá bom? O que a gente puder fazer, a gente vai falar de Jesus, é a água da vida, aquele que bebe dessa água nunca mais tem sede, tá bom? Então esse é o nosso lema desse evangelismo, e nós precisamos de oração, tá bom? Sempre que a gente quer fazer evangelismo, é uma luta, né? E a gente precisa de oração e participação, tá bom, gente? Por favor. E mais um recado, a Bruna me passou agora, dia 26 de janeiro, né? Vai acontecer uma escovação, uma escovação para as crianças do México, né? E aí ela já tem algumas escovas e passa, mas precisa de bastante coisa ainda, né? E aí quem quiser, ali está a informação, ó. Quem quiser contribuir, você procura a Bruna ou a Ingrid, tá? Qualquer quantia, ali está R$5, mas você pode doar quanto você quiser para que a gente tenha todo o material, tá? Vai ser um dia especial de orientação e higiene bucal para as crianças, tá bom? É isso, né, Bruna? Beleza? Amém, queridos? Vocês podem abrir a Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 9. Hoje, pela graça de Deus, terminaremos o capítulo 9 de Lucas. Lucas 9, versículos de 56 a 62. 57 a 62. Vamos ler? Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: Eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vai e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Nós temos diante de nós um texto relativamente curto, Senhor. Pequeno, Pai, mas muito profundo em significado. Eu oro que o Teu Espírito Santo abra o nosso entendimento e o nosso coração para a Tua palavra, que nós possamos ouvir e discernir a Tua voz, ó Deus, e que um milagre aconteça, Senhor. Nós clamamos, ó Deus, que os nossos corações possam se render diante do Senhor. Eu oro por todos aqueles que estão no nosso meio. Senhor, se nós já estamos Te seguindo, queremos Te seguir com mais desejo, com mais vontade, com mais empenho.
E se por acaso entre nós alguém que ainda não te segue, Deus, que a tua palavra essa noite possa suscitar os mortos, ó Deus, possa levantar o morto, Deus, e dar nova vida àquele que não tem esperança, Pai. Nós clamamos que o Senhor faça muito além do que nós pedimos ou pensamos, Pai. E já te agradecemos, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos. Aos domingos estamos estudando o Evangelho de Lucas e o nosso tema é Jesus, o homem perfeito. O nosso versículo-chave é Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. E no nosso último estudo, na semana passada, nós vimos Jesus falar sobre a grandeza do reino de Deus, né? Ele mostrou para nós a grandeza sobre o reino de Deus. E nós vimos que o caráter do reino de Deus é incomum, não tem comparação com o padrão de grandeza do reino dos homens. Nós vimos que é o reino às avessas, né? E nós somos grandemente abençoados por essa palavra. Então essa noite a gente vai aprender sobre Jesus, na verdade com Jesus, o quão difícil é segui-lo. Não é interessante? Nós vamos aprender sobre o quão difícil é seguir Jesus. Nós vemos no texto de hoje 3 voluntários, né, 3 candidatos a discípulos de Jesus Cristo, e todos os 3 são rejeitados porque eles não atingem os requisitos mínimos, básicos de fé para seguir Jesus. E nós vamos aprender com eles. Em outras palavras, o que nós vamos ver essa noite é que seguir Jesus, irmãos, é algo sobrenatural. Não é algo humano, não é algo que eu e você podemos fazer na nossa própria força. É algo que, se não houver o milagre, o poder sobrenatural do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, nós não conseguimos seguir Jesus. É impossível fazer na força do homem, somente no poder do Espírito de Deus. Amém? E é isso, Lucas 57-62, a mensagem, o tema da mensagem é os 3 P's do discipulado. Nós já estudamos há algum tempo o custo do discipulado, lembram disso? O preço do discipulado, e a gente aprende com Jesus, no versículo 23 do capítulo 9, é o preço do discipulado, né, que aquele que quiser seguir Jesus deve diariamente, né, tomar a sua cruz, negar a si mesmo e segui-lo. Então é exatamente disso que a gente vai falar, mas a gente vai ver que nesses 3 casos, esses 3 homens, eles não estavam dispostos a morrer para si mesmos, para a sua própria vontade, para seguir Jesus, né? Cada um com a sua particularidade, cada um com a sua desculpa legítima, mas nenhum dos 3 quis, na verdade, morrer para si mesmo para priorizar Jesus. Então, os 3 P's do discipulado são, se você gosta de anotar, perda, do versículo 57 e 58, aquele que quiser seguir a Jesus deve estar disposto a abrir mão de coisas, abrir mão do seu eu, abrir mão da sua vontade, abrir mão de muitas coisas. Prioridade, de 59 a 60, né? Aquele que quer seguir a Jesus também deve estar disposto a colocar Jesus em primeiro lugar em todas as áreas de sua vida. E prontidão, dos versículos de 61 a 62. Aquele que quiser seguir Jesus não pode demorar, né? Não há tempo para esperar, tem que se fazer prontamente, tem que se fazer já, tudo bem? Então esses são os 3 pontos que nós vamos aprender hoje sobre os 3 P's do discipulado. Eu vou ler novamente o custo ou o preço do discipulado em Lucas 9:23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Eu vou ler novamente: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Esse é o preço a ser pago se nós queremos seguir Jesus, se nós estamos dispostos a uma vida, um caminhar glorioso de aventura de fé, né, com o Senhor. Esse é o preço. Cada dia negar a nós mesmos, que significa a nossa própria vontade, tomar diariamente a nossa cruz e segui-lo. Muito bem, então vamos lá ao primeiro caso, versículo 57. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Então a gente vai voltar rapidamente na nossa história, lembrando que agora Jesus, ele parte resoluto para Jerusalém, e ele está indo para Jerusalém para a cruz, para morrer na cruz no nosso lugar, para pagar ali o preço dos nossos pecados.
e ele está determinado. A gente viu que ele já estava ensinando aos seus discípulos muitas coisas em relação à fé, muitos exemplos, muitas oportunidades Jesus deu a eles de presenciar e aprender a ter um coração de compaixão com as pessoas. E a gente viu que os discípulos dele ainda estavam perdidos, né? Não tinham ainda entendido. Inclusive, a semana passada a gente viu que eles discutiam entre si quem era o maior deles, né? Bom, mas agora Jesus parte para Jerusalém para morrer pelos nossos pecados. Ele estava decidido a ir para a cruz. E no caminho, algumas pessoas se levantaram, se colocaram para segui-lo, né? Nós queremos ir contigo, Jesus, olha, conta comigo. Se conta comigo dá até medo, né? Mas conta comigo, a gente quer te seguir, né? E aí 3 casos Lucas ele destaca para a gente, né? Claro que muitas pessoas, principalmente com os milagres que Jesus fazia, não era difícil as pessoas quererem estar próximas dele, ou quererem se chamar discípulas, né, ou aprendizes dele. Mas aqui são 3 casos interessantes. E o primeiro, no versículo 57, fala a respeito desse homem que diz: eu te seguirei por onde quer que fores. Essa é uma declaração linda, né? Eu te seguirei por onde quer que fores. É uma declaração de amor, uma declaração, né, de alguém realmente que está apaixonado, né? Eu te seguirei por onde quer que fores, não importa a situação, na chuva, no sol, quando tudo vai bem, quando tudo vai mal, com dinheiro e sem dinheiro, né? Na saúde, na doença, eu estou contigo, eu vou te seguir. Somos um só a partir de hoje. E é interessante ver o que Jesus fala. E é importante vocês entenderem que em todas as respostas de Jesus, nesses 3 casos, irmãos, ele sempre discerne o coração do ser humano. Você não pensa que em alguma palavra de Jesus, ele não sabe o que ele está falando. Nunca, jamais. Ele sabe muito bem, muito além do que os nossos olhos limitados podem ver. Jesus, ele lê o coração. Em cada palavra que nós falamos a ele, em cada frase, em cada canção, em cada oportunidade, em cada oração, ele sempre vai olhar o nosso coração. Ele vê muito além de palavras, ele ouve muito além de palavras. Ele sabe quais são as intenções do nosso coração. Bom? Então, olha só, então esse homem ele fala: eu vou te seguir por onde quer que você for. E em Mateus capítulo 8, versículo 19, nós aprendemos que esse homem ele era o mestre da lei. O mestre da lei, um escriba, alguém que pegava toda a lei do Antigo Testamento e era apto a fazer cópias dessa lei. Nem todo mundo podia ter esse ofício. Então era um homem muito importante, muito respeitado pelos líderes religiosos, pela religião judaica. Esse homem ele conhecia a palavra de Deus porque ele escrevia a palavra de Deus. Ele tinha essa aptidão, esse ofício. Então ele conhecia toda a lei de Deus. E esse homem, ele tinha um posto importante, ele tinha um valor, ele tinha um salário bom. Então ele estava acostumado com uma casa confortável, ele estava acostumado a ter as coisas que ele precisava, que ele gostava, que ele queria. Então essa é a realidade desse homem que está falando para Jesus que ele quer segui-lo por onde quer que for, tá bom? E agora você vai entender a resposta de Jesus. Versículo 58. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus está falando para ele, Jesus não está falando para ele, é bom falar primeiro, que ele, olha, eu não tenho um tostão furado no bolso, né? Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando: olha, as raposas têm toca, têm onde morar, têm residência fixa. As aves do céu têm seus ninhos, elas vão ficar ali o tempo que for preciso. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele está falando do movimento que ele tem como Messias, como Filho de Deus, e como aqueles que o seguem devem estar dispostos a ter. Em outras palavras, Jesus estava falando para aquele homem que estava acostumado com o conforto da sua casa, com uma vida tranquila e sossegada, né? Tudo está fluindo tão bem, para que mexer? Está falando: olha, se você quer me seguir, você precisa avaliar isso. Você tem que estar disposto a ser como o vento. O vento
Jesus fala em outra passagem, a gente não sabe para onde vem nem para onde vai. Assim são aqueles que são guiados pelo Espírito do Senhor. Jesus quer que ele entenda que para seguir Jesus, ele tem que estar disposto a estar hoje aqui e amanhã sabe Deus onde, né? Está hoje servindo lá no México 70 e amanhã lá servindo lá na Alemanha, né? Ele tem que estar disposto a comer arroz com um hoje e comer, sei lá, num restaurante super chique amanhã com outro lá onde, e abrir mão, está disposto, está rendido ao guiar do Espírito Santo de Deus. Jesus está falando, se você quer me seguir, você não tem que se prender a coisas materiais, você tem que estar acima disso, você tem que viver e usufruir das coisas sem se agarrar a elas. Se você quer me seguir, você é bem-vindo. Prestem atenção que Jesus não está falando você não pode. Jesus está falando, você pode, você só tem que estar ciente disso. Totalmente diferente dos pregadores de hoje em dia que pintam uma versão enganosa do Evangelho, né? Ah, não, você quer seguir Jesus, você vai ter tudo que você quer. Isso não é o Jesus bíblico, não é esse Jesus. Esse Jesus está falando, olha, se você quer me seguir, você tem que estar disposto a ter uma vida que não vai ser, muitas vezes, confortável. Jesus não está falando que para você ser meu discípulo, você não pode ter conforto nenhum. Prestem muita atenção, não é isso que Jesus está falando. Você pode até ter conforto, mas o teu conforto não pode estar entre você e a vontade de Deus. Você pode viver confortavelmente, o tanto quanto for necessário. Porque se Deus falar alguma coisa para você, o teu conforto impedir você de prontamente responder ao chamado do Senhor, você não é apto para me seguir. É isso que Jesus está falando. Você vai usufruir, vai ter conforto, até quanto isso não impedir você de me seguir. Mas se você não se agarra a coisas materiais, se você está disposto a uma vida de aventura de fé, você é bem-vindo. Vem, vamos junto. Vamos viver coisas que você nunca imaginou na vida. Eu lembro de muito rapidamente, quando eu decidi servir o Senhor, eu lembro muito bem que meus pais não entendiam porque eles não conheciam o Senhor, né, na época. E meu pai, ele deu carona, ele desabafava para todo mundo. Meu filho fez uma loucura, ele deixou um trabalho de tantos mil por mês para sei lá, servir a Deus. Ele não entendia. E um dos passageiros, falou para ele o seguinte: se teu filho fez isso, você vai ver o que Deus vai fazer com a vida dele. Coisas que você nunca imaginou. E ele ficou com aquela palavra guardada e ele... De alguma forma, Deus usou aquilo, porque uma vez eu estava estudando, longe de casa, lá na Alemanha. Eu liguei para casa para falar com a minha mãe, toda semana eu ligava, e essa vez ele atendeu, e pela primeira vez da minha vida eu ouvi meu pai falar: filho, eu te amo, e eu me derramei em lágrimas, porque era alguma coisa que eu não esperava que acontecesse naquele momento, daquela forma. Mas quando eu voltei, meu pai entregou o coração dele para Jesus, e até hoje ele ama Jesus, e ele acha que todo mundo aqui é filha e filho dele, viu? Pode ter certeza disso. Então é algo que Deus faz, mas você precisa, são coisas que você só vai experimentar se você está disposto a viver uma vida de aventura pela fé. Você tem que estar disposto a perder para ganhar. E é por isso que o P é o primeiro P do discipulado. Você tem que estar disposto a abrir mão. Se você não estiver disposto a abrir mão, a perder, infelizmente não dá para seguir Jesus. Tudo bem? Tudo bem. Antes da gente continuar, Jesus estava falando, olha,
A vida pela fé, ela é incrível, ela é cheia de aventura, né? Coisas que você nunca imaginou você vai viver. Mas você tem que confiar, você tem que abrir mão daquilo que você acha que tem para viver tudo que você não tem. E é aí que entra a fé. E a vida que Jesus estava mostrando era uma vida que qualquer pessoa que quisesse viver rendida para Deus ia querer, porque imagina, ali estava um homem simples que não estava agarrado à vida material e que vivia devotamente a sua vida pela vontade de Deus, do Pai. Então inspiraria qualquer pessoa que estava de fato disposta a fazer a vontade de Deus. Eu quero viver pela fé. Eu não quero me enganar pensando que aquilo que eu luto e consigo é meu e agora eu não posso me desfazer disso porque eu suei tanto, afinal de contas eu trabalhei tanto, afinal de contas eu empenhei meu suor e a minha vida e o meu tempo e até a minha família eu sacrifiquei para ter essas coisas. Então eu não posso, não me venha dizer que eu tenho que abrir mão disso, eu não vou abrir mão disso. Infelizmente para esse fica difícil seguir Jesus, fica difícil experimentar o mais de Deus. Porque a pessoa já fez a escolha dela, né? Infelizmente a pessoa já fez a escolha dela. Então, qualquer pessoa que deseja viver 100% para Deus, ela vai olhar para Jesus e eu mesmo ouvindo isso, você está disposto a abrir mão de qualquer coisa para me seguir? Ela vai falar, claro que sim. Eu não sou bobo. Com o Senhor eu sempre ganho, eu nunca perco. E essa é a realidade, irmãos. Quando nós vivemos pela fé, de fato, a gente entende isso muito claramente. Com o Senhor, a perda é ganho. E é só com Jesus isso, meu irmão. Morrer é viver, perder é ganhar. Louvado seja o Senhor. Mas infelizmente não foi o que o homem fez. Ele deve ter voltado cabisbaixo, né? Estava tão disposto, né, a seguir Jesus por onde quer que ele fosse. E infelizmente, quando Jesus falou, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça, ele já desistiu, né? Então, todos aqueles que querem seguir a Jesus vão ser testados, tá? Se você segue a Jesus hoje, irmão, considere-se um milagre de Deus, tá? Porque todos os que desejam, querem ou se oferecem para seguir Jesus são testados. São testados. Porque Jesus ele não está naquela, ai, por favor me segue, eu faço qualquer coisa para você me seguir. Não, não é o nosso Jesus. Ele é Deus e nós não somos. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Ele é o Criador, nós somos a criatura. Ele nunca vai implorar para a gente, pelo amor de Deus me segue. Ele já provou que nos ama morrendo na cruz, pagando todos os nossos pecados. Ele não perguntou se você ia crer ou não, ele simplesmente pagou. O caminho está livre. Vem quem quer. Quem quer, bem-vindo. Quem quer viver essa vida de fé, coisas que você nunca imaginou, coisas que olho nenhum viu, ouvido nem ouviu, e nem entrou no coração do homem, você é bem-vindo. Você é bem-vindo. Jesus não tem como mostrar de uma outra forma mais especial do que o que ele já fez por você, do que você é bem-vindo. Agora a decisão é de cada um de nós, se nós queremos segui-lo ou não. Amém? Agora vamos para o segundo, versículo 59. Veja que esse outro diz o seguinte: a outro disse, siga-me. Mas o homem respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Então esse segundo homem, em contraste com o primeiro se ofereceu. Olha, Senhor, onde você for eu vou. Esse outro Jesus chama. Vem, me segue, vem comigo. Eu considero uma honra, né? Uma honra ser chamado pelo próprio Jesus. Claro, eu quero. Jesus disse, vem, me segue. Mas infelizmente o homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Só para você entender, para qualquer judeu nessa época, ele tinha obrigações religiosas que o obrigavam a estar cuidando dos negócios da família e principalmente honrando o pai e a mãe. Jesus vai responder ele, mas antes eu quero que você entenda a real situação. Ele não está indo cuidar
abrir uma cova, vamos dizer, para pôr o corpo do pai dele agora. Não. Senão ele nem estaria aqui falando com Jesus. Ele está falando para Jesus o seguinte: Senhor Jesus, eu gostaria muito de te seguir. Eu quero e gostaria. Mas meu pai está lá em casa e eu quero esperar ele morrer. Quando ele morrer, aí eu vou estar livre, aí eu posso te seguir. Na verdade, ele estava pondo condições para seguir Jesus. E esse é um outro problema, né? Imagina, Jesus fala: vem, me segue. Vem viver uma vida que você nunca imaginou. Uma vida de fé, uma vida de fé em fé, de glória em glória. E você fala: mas vamos esperar eu casar, ou esperar eu me formar, ou esperar um outro emprego. Sabe as condições que a gente coloca? Esse homem pôs uma condição: quando meu pai morrer, aí então eu vou avaliar se vale a pena te seguir ou não, se tudo vai fluir para eu te seguir ou não. Irmãos, prestem muita atenção nisso, tá? Para seguir a Jesus é uma questão de decisão e fé. Você nunca vai ter o mar aberto antes de você colocar o pé na água. Dá para entender? Você nunca vai ter as condições todas favoráveis, todas a seu favor, para você então, já que Deus fez com que tudo ficasse do jeito que eu gostaria, agora eu posso seguir Jesus. Isso nunca vai acontecer, por causa de você, porque você é inconstante, você é pecador, você muda de ideia, as tuas necessidades elas estão sempre mudando. Quando você tem uma necessidade atendida, você vai criar automaticamente uma outra condição, porque nós somos assim. E Jesus, ele sabe do coração do homem, e é por isso que ele fala o que nós vamos ouvir a seguir. Preparados? Versículo 60, Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, você porém vá e proclame o reino de Deus. Jesus, ele está pedindo prioridade. Prioridade. Quando Jesus fala: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos, olha, deixe que aqueles que são mortos espiritualmente enterrem os mortos fisicamente. Você não tem que se preocupar agora com a morte do seu pai. Se preocupa com a sua própria morte. Jesus está falando isso para ele. Se preocupe com a sua própria morte. Você não está disposto a morrer para si mesmo. Você não está disposto a morrer para a sua vontade. Você não está disposto a tomar a sua cruz hoje e abrir mão para me seguir. E Jesus vai testar o nosso coração. E se existe alguma condição ou alguma coisa que nós podemos dizer até uma desculpa para não seguir Jesus, vai aparecer. E você tem que estar disposto a ir além disso. E são desculpas legítimas, tá? Porque ele não tem nada errado e não contradiz o Evangelho. Cuidar do pai, da mãe, é ótimo. Cuidar do pai e da mãe é coisa boa. Cuidar da família é coisa boa. Mas, irmão, você sabe, e eu sei, o quanto nós podemos colocar a família na frente de Deus fácil. E a gente não tem tempo para servir o Senhor. E a gente não tem tempo para mais nada. E a nossa vida, o nosso mundo se torna a nossa família. E Jesus mesmo foi o que falou: aquele que não estiver disposto a amar a mim mais do que a esposa, o marido, os filhos, o pai, a mãe, não é apto. Não é apto para me seguir. Jesus não está falando você tem que odiar a sua mãe. Não, pelo contrário, você honra a Deus honrando sua esposa, você honra a Deus honrando seu marido, você honra a Deus honrando seus filhos, seu pai, sua mãe. Mas isso não pode ser a prioridade da nossa vida. Porque se for a prioridade da nossa vida, a gente se perde. E se torna impossível seguir Jesus, irmãos. Impossível. Jesus, ele tem que ter a prioridade. Você está entendendo que a gente não está falando de pecado, a gente não está falando de nada ruim, de nada feio. A gente está falando de coisa boa. Se nós não estivermos dispostos a abrir mão do bom para o melhor, a gente não tem como seguir Jesus. Vocês entendem isso bem? Se nós não estivermos dispostos a abrir mão do bom pelo melhor, que é Jesus, nós não temos como segui-lo. Jesus, ele fala para ele: cara, deixa que os mortos
espiritualmente, cuide dos mortos fisicamente. Vai proclamar o reino de Deus, vai falar de vida. Eu considero interessante Jesus enfatizar isso. Proclame o reino. E é muito claro para mim, e tem que ser claro para nós, irmãos, que Jesus, Ele tem um plano para a nossa vida. E esse plano é proclamar o reino. Jesus não nos salvou para nós vivermos o nosso reino. Você entende isso? Todos entendem isso? Jesus não nos salvou para que nós agora fôssemos reis e rainhas do nosso reino. E agora no nosso reino impera a nossa vontade. E no nosso reino tudo que nós queremos e que nós gostamos. Não é dessa forma. Se nós queremos seguir Jesus, nós temos que abrir mão de nós para o reino de Deus. Ele é o Senhor. É interessante que todos esses homens chamavam Jesus de Senhor, mas não estavam dispostos a fazer a vontade dele. Quantas pessoas você conhece hoje que chama Jesus de Senhor, mas que não seguem porque não estão dispostas a abrir mão do seu eu, do seu ego, da sua própria vontade, abrir mão do seu próprio reino para viver para o reino de Deus? Enumera essas pessoas. São centenas, infelizmente. Centenas e centenas de pessoas que se chamam cristãs, mas não seguem Jesus. Não é triste isso? Isso é muito triste. Mas esse aqui é um exemplo. Ele estava lá, Senhor, deixa eu sepultar meu pai, aí quando isso acontecer, aí eu te sigo. Não funciona assim, querido. Não funciona dessa forma. Venha proclamar o reino, Jesus falou. Eu acho interessante que Jesus insiste com ele, né? Vem proclamar o reino. Deixa os mortos para lá. Vem proclamar a vida. Infelizmente esse homem é outro que saiu cabisbaixo, que até cogitou, que até gostaria, mas não estava disposto a abrir mão da sua condição para seguir Jesus, para fazer a vontade de Jesus. E eu fico imaginando, irmãos, o quanto nós perdemos, né? Quanto nós perdemos de experimentar com Jesus. Muitas vezes um milagre, muitas vezes uma resposta de oração. E a gente não quer abrir mão do nosso eu, porque nós pensamos de tal maneira, porque nós consideramos isso importante. E nós achamos que Deus tem que considerar aquilo tão importante quanto nós achamos. E nós, sem querer, sem perceber, estamos sendo Deus de Deus. Queremos que Deus nos obedeça, e que Deus abra as portas, e que Deus nos abençoe, nos nossos termos, nas nossas condições. Irmão, não funciona assim. Não funciona assim. Se você perseverar nesse tipo de atitude arrogante, você vai quebrar cara e se frustrar e culpar Deus. Que a sua vida vai viver um deserto. O seu cristianismo vai ser sem gosto, sem sabor. Porque você não está disposto a viver pela fé. A abrir mão daquilo que você considera tão importante para priorizar Jesus Cristo. Eu sei, essa mensagem aqui não é tão suave. Mas ela é muito importante, irmãos. Nós precisamos ouvir essa palavra. Nós precisamos que a palavra de Deus seja como um martelo que esmiuça a penha, a rocha, a pedra do nosso coração, endurecido com o nosso ponto de vista, com o nosso achismo, com aquilo que nós consideramos importantes. Em Lucas 14, 26 nós lemos: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Não pode. Irmãos, olha, eu vou falar para vocês, foi quando eu abri mão de tudo que Deus salvou meus pais, foi quando eu abri mão de tudo que Deus fez além, aquilo que eu não podia fazer. E nós ficamos pensando que a gente tem que equilibrar pratos. Não, mas olha a minha vida, olha quantas responsabilidades eu tenho. A vida é tão difícil, eu tenho que manter tudo de pé. Enquanto você se colocar no centro da sua vida, irmão, vai ficar cada vez mais difícil até você ruir. Agora, se você confiar em Deus, entregar tudo na mão de Deus,
deixa que Ele seja o centro, você vai ver. É sobrenatural. Não é você que vai equilibrar prato. A sua vida vai ser um testemunho de graça, do milagre de Deus, do poder sobrenatural de Deus na sua vida. Jesus, novamente, ele não está tentando promover o seu ministério, ele não está tentando fazer uma propaganda enganosa do seu ministério, ele simplesmente está sendo honesto, ele está querendo que os seus seguidores avaliem o custo de segui-lo. Ele queria que desde o início as pessoas soubessem que elas estariam ali porque elas queriam estar. Elas não estavam ali enganadas ou seduzidas ou manipuladas por alguém. Não. Se você está disposto a seguir Jesus hoje, irmão, é porque você decidiu, você quer, você deseja isso. Isso se tornou a sua prioridade. Amém? Agora o terceiro caso, versículo 61. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Então esse terceiro exemplo é de um homem que diz: olha, eu vou te seguir. Ele tinha vontade, eu vou te seguir, Senhor, mas esse mas quebra, né? Esse mas acaba com tudo. Mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. É interessante porque você olha esse versículo e você fala, nada de mal, né? Ele vai rapidinho lá, dá um beijo, um abraço e já volta, né? Só que não é isso que significa, né? Significa que Jesus, pelo menos ele quer que ele entenda e que nós entendamos o seguinte: quando nós estamos dispostos a seguir Jesus, é agora. Jesus não aceita depois. Quando Deus chama, é agora. É agora. A hora é agora. Hoje é o dia. Hoje é o momento. Esse é o dia que o Senhor fez. Esse é o dia que o Senhor quer transformar a sua vida. Esse é o dia que Deus quer revelar para você coisas insondáveis que você não conhece. Esse é o dia de experimentar algo sobrenatural na sua vida. Vocês entendem a gravidade? Não dá para esperar. Hoje é o dia que o Senhor está querendo nos mostrar algo. Nós não podemos, nós não temos o que esperar. Nós não temos tempo para esperar. Enquanto o outro queria esperar um prazo longo até o pai morrer, né, um prazo indeterminado, esse daqui está querendo um prazo curtinho. E a princípio a gente pensa, então tudo bem, né? Não para Jesus. Jesus não disse tudo bem. Vamos ver o que Jesus falou? Jesus disse o seguinte, Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Uau! Nossa, Jesus, que duro! Nossa, Jesus, precisa isso tudo? Vamos ser sinceros, precisa. Nós precisamos. Às vezes a gente pensa que Jesus é aquele cara, a gente acha que Jesus é um gênio da lâmpada, né? Jesus está lá, quando eu precisar é só dar uma esfregadinha aqui, o gênio aparece e os 3 pedidos são realizados, né? Ou então um guru, né? Um guru espiritual. A gente vive a nossa vida do jeito que a gente quer, aí quando a gente quiser consultar o guru no momento, né, de dúvida, incerteza, a gente vai lá e consulta ele. Também não serve. Jesus não é gênio da lâmpada, Jesus não é guru, tá bom? Ele é Deus soberano sobre toda a terra. Agindo ele, não há quem possa impedir. O que requer do nosso coração, irmão, básico, temor de Deus, humildade de reconhecer que Ele é Deus e quebrantar o nosso coração diante dele. Jesus, ele está testando o coração desse rapaz. Se você olha para trás, você não é apto para me seguir. E esse olhar para trás, irmãos, a gente sabe, ele usa a ilustração do arado,
Porque se você, pelo menos nessa época, quando um lavrador estava arando o campo, a terra, ele tinha que pegar o arado, ele tinha que ir retinho, ele tinha que fixar os olhos num ponto fixo ali, e ele tinha que se concentrar no trabalho dele, e aí os sulcos, aquelas linhas ficavam retinhas, e o campo rapidamente estava pronto para lançar semente. Jesus está falando, olha, o lavrador, ele não fica olhando para trás, porque senão ele não vai fazer um bom trabalho. O lavrador que olha para trás, ele não é nem lavrador. Você vai perguntar, cara, o que você está fazendo aí? Porque o lavrador, ele entende que o trabalho dele é se concentrar e fazer o melhor trabalho possível para que o campo seja arado. Então ninguém que põe a mão no arado olha para trás, porque senão você vai fazer um zigue-zague no campo. Você vai fazer um trabalho porco, né? Um trabalho ruim, um péssimo trabalho. Jesus está falando, cara, você quer me seguir? Você tem que dar tchau. Você não tem que olhar para trás. Você tem que olhar para frente. Você não tem que se despedir. Você tem que focar naquilo que você vai fazer a partir de agora. Irmãos, vamos ser sinceros, que agora, nesse ponto, entra tudo. Entra todos os amores, entra todos os pecadinhos de estimação, entra todos os pesos, ainda que não seja pecado, mas qualquer coisa que a gente ame tanto, que o nosso amor por isso é maior do que o nosso amor por Jesus. Que a gente acha, não tem problema, é só uma coisinha pequena, dá para carregar junto, dá para acompanhar, dá para levar. Jesus está falando, não dá. Isso que para você parece insignificante, vai se tornar um peso insuportável ao longo do caminho. Você não vai aguentar, você não vai conseguir me seguir. Deixa para trás. Olha para frente. Dê as costas para isso e bola para frente. Nossa, Jesus, que palavra dura. É a palavra que nós precisamos, irmãos. Nós estamos num ano novo, uma década nova. A gente precisa estar disposto a essa prontidão ao Evangelho de Cristo. A gente precisa estar disposto a viver essa vida de fé, sem olhar para trás. Eu vou ler para você o que Spurgeon disse. Ele falou, ó jovem, quando você estiver pensando em deixar o mundo, tenha medo dessas despedidas. Elas têm sido a ruína de centenas de pessoas esperançosas. Eles estavam quase persuadidos, mas foram para seus antigos amores apenas para dar-lhes o último beijo e o último aperto de mão. E não ouvimos mais nada sobre eles depois disso. Quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que falaram, olha, eu gosto de Jesus, mas deixa eu resolver essa pendência. Eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas tem uma coisinha que eu gosto muito, então eu não posso segui-lo agora. Eu vou namorá-lo à distância. Tem como seguir Jesus EAD, alguma coisa assim? É o caso, é o tipo do caso. Se der, eu posso acompanhar no Face. Eu posso, sei lá, se tiver algum outro modo de acompanhar Jesus, eu acompanho, porque não dá para eu abrir mão disso agora, para seguir Ele. É simplesmente impossível, irmãos. Nós queremos seguir Jesus sem a prontidão chamado. E esses foram os 3 casos. Os 3 P's do discipulado: perda, prioridade e prontidão. Se nós não estivermos dispostos a essas 3 coisas, é impossível seguir Jesus. Nós podemos gostar de Jesus, curtir Jesus, amar Jesus, em termos, não totalmente, não mais do que tudo, não mais do que todas as coisas, não mais do que todas as áreas da minha vida. E aí é impossível, Jesus está falando.
segui-lo. Viver uma vida gloriosa, um caminhar glorioso, transformado no poder do Espírito Santo de Deus. E esse é o apelo do Senhor para nós essa noite, irmãos. E eu quero fazer algumas considerações finais, tá? Primeiro, Jesus exige dedicação total dos seus seguidores. Jesus, ele não está bem com meio termo. Jesus não está bem com metade do seu coração. Jesus não aceita metade do seu coração. Jesus não aceita metade da sua vida. Com Jesus ou é tudo ou é nada. Jesus exige exclusividade. Exclusividade. Se nós não estivermos dispostos a essa exclusividade, nós só podemos ser mais um na multidão. E nós temos que entender isso. Somos mais um na multidão. Mas não um seguidor de Jesus Cristo. Não um discípulo de Jesus Cristo. Esses 3 homens, eles falharam porque eles não estavam dispostos a abrir mão do eu. E esse é o maior problema quando a gente quer seguir Jesus. Não é o diabo, não é o mundo, é o nosso eu. É vencer a nós mesmos, né? Nós somos o nosso pior inimigo. O diabo foi humilhado na cruz. O mundo, com todas seus manjares, ele não atinge um coração determinado por Jesus Cristo. O problema somos nós mesmos. Enquanto nós não nos humilharmos diante do Senhor, nós não vamos experimentar tudo que o Senhor tem para nós. E é interessante que Jesus não torna as coisas mais fáceis para nós, né? Não, vamos abrir concessões. Qual é o seu caso? E o seu? A gente faz qualquer negócio para você me seguir pela metade, ou aos domingos. Não, Jesus ele não baixa o padrão dele, tá bom? E ele não abre concessão a ninguém para estar metade com ele. Por isso, não acho estranho o fato dos trabalhadores serem tão poucos. Qual é a maior necessidade, né, em todos os ministérios? Trabalhadores. Por que os trabalhadores são poucos? Por que Jesus falou, olha, orem ao Senhor da Seara que envie trabalhadores? Porque se seguir Jesus, irmãos, fosse tão fácil, fosse tão melzinho na chupeta, ia chover de gente. Mas abrir mão do eu é um desafio tão grande que torna os trabalhadores escassos. A gente até quer servir o Senhor nos nossos termos, né? Não nos termos dele. E resumindo esse capítulo 9, irmão, se você observar, o fato deles não expulsarem os demônios, o fato deles não amarem, eles quererem ser o maior entre eles, não querer que os outros servissem a Jesus, todo esse egoísmo que eles carregavam, tudo isso era porque eles não tinham entendido, né, essa simples questão, o que significava seguir Jesus, a fé que se exige, esses 3 P's que são requeridos. Então eles não tinham poder, eles não tinham amor e eles não tinham determinação, porque faltava fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. Nós precisamos de fé nesse ponto, né, nesse nível, se nós queremos seguir Jesus de perto. A notícia boa é que todos esses recursos, irmãos, eles são disponíveis no Senhor. Ninguém pode dar para você, você não tem como achar essas coisas em nenhum outro lugar, mas se você quebrantar teu coração de verdade, e uma das orações que é boa de se fazer é assim, Senhor, me ajuda a me arrepender, me traz de volta aquele lugar de quebra, onde eu vou me agarrar em Ti somente, onde o meu choro não vai ser um remorso, onde o meu choro vai ser um arrependimento, onde a minha oração não vai ser da boca para fora, onde o meu pedido não vai ser simplesmente porque eu estou sentindo dessa maneira agora, mas me leva àquele ponto onde eu estava decidido, determinado, acima de todas as coisas, onde era uma questão de ser, de existir, viver
totalmente para Ti. Essa tem que ser a nossa oração, de todo o nosso coração, irmão. E o Senhor, Ele vai fazer. É Ele que faz. 2 Timóteo 1,7, a gente lê: pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Então, para nós terminarmos, a pergunta: você tem provado da alegria de seguir Jesus e da aventura de fé que é segui-lo, apesar das suas limitações? Isso cada um vai responder para Deus essa noite. Ou você está apenas imaginando quão fascinante seria o seu caminhar glorioso com Jesus pela fé, porque na verdade você não quer perder nada para segui-lo, abrir mão, você não quer priorizá-lo acima de todas as coisas da sua vida, mesmo as coisas boas e importantes, ou porque você não está disposto a não olhar para trás para os antigos amores que um dia te satisfaziam. Então essas são as perguntas que eu quero deixar para vocês essa noite diante do texto que nós meditamos. E que você seja sincero, que você não seja orgulhoso, e confessa ao Senhor, né? Há poder, né, no confessar, há poder no aquebrantar. Deixa Jesus ministrar o teu coração essa noite. E, irmãos, eu quero falar uma coisa para vocês. Jesus, Ele é duro conosco, porque Ele nos ama. É como aquele corte cirúrgico para tirar um tumor, para tirar o câncer que está nos destruindo e nos afastando de Deus, nos matando aos poucos. Deixa Jesus, deixa o médico dos médicos trabalhar em você. E responda em fé. Escolha responder em fé. Peça ao Senhor a ajuda que você precisa. Ele está aqui e Ele vai ajudar você. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado. Eu te louvo, eu te adoro, Deus. Eu te bendigo, Senhor, eu te glorifico por tudo que Tu és, Senhor. Não pelo que o Senhor pode nos dar, Senhor. O Senhor não é para nós, ó Deus, um gênio da lâmpada, um guru, alguém que nós, um Deus distante, um Deus que nós não conhecemos, Senhor. Pelo contrário, o Senhor é um Deus chegado, um Deus amigo, um Deus que se importa conosco, Deus, que ouve o nosso clamor e que que sente as nossas dores e que conta as nossas lágrimas, Senhor. Eu oro, Deus, que a Tua palavra possa ter operado em nós, ó Senhor, essa noite, poderosamente, Deus, e quebrantado o nosso coração diante do Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor encontre sinceridade em nós. Eu oro que o Senhor encontre, Senhor, algo muito além do que os olhos podem ver, do que os ouvidos podem ouvir. Eu oro que o Senhor encontre um coração que clama, Deus, um coração desesperado, Senhor, um coração que anseia, que anela, Senhor, por uma intimidade maior contigo. Alguém que deseja seguir ao Senhor de tal modo, Deus, que vive uma vida independente de qualquer outro à sua volta, que sabe que o Senhor tem um chamado específico para nós, que o Senhor deseja nos ensinar coisas poderosas, grandiosas, únicas, Senhor, que vai moldar o nosso caráter, Senhor, que vai transformar as nossas vidas, Senhor. Eu oro, Deus, que nós estejamos dispostos a abrir mão de qualquer coisa que na nossa mente parece tão grande, tão importante para nós hoje. Eu oro, Senhor, que a gente esteja disposto a abrir mão até daquilo que é tão importante, e tão digno de louvor, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor encontre um amor por Ti, maior do que pela nossa própria vida, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos dá esse amor, nos dá esse coração, nos dá essa fé, Senhor. Que a gente abra mão, Senhor, dos nossos antigos amores, Senhor, das coisas que nos enganam, Deus, que nos dizem trazer uma satisfação plena, mas que na verdade é uma mentira, Senhor, porque só Jesus pode nos satisfazer plenamente, Senhor.
Nos traga de volta, Deus, ao momento em que só o Senhor podia nos satisfazer e de fato nos satisfazia, Senhor. Eu oro, Deus, que o Senhor haja hoje na tua igreja, Senhor. Porque se o Senhor não agir, Deus, nós não podemos fazer nada. Se o Senhor não nos der essa fé, essa determinação, essa coragem para viver essa vida, Senhor, determinada como o Senhor, resoluto à cruz, nós não podemos te seguir, Senhor. Então nós confessamos a nossa dependência do Senhor. Nós confessamos que Tu és soberano sobre as nossas vidas, Senhor. Que agindo o Senhor ninguém pode impedir, Deus. Então nós queremos Te entregar novamente o nosso coração e Te dar, ó Deus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor que Te é devido, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.